a graça, a paz, a bondade do Senhor Jesus continue sobre tua vida. Que esteja com todos que aqui estão, estejam também com aqueles que acompanham pela internet. E de uma forma especial, Deus tem feito essas mensagens abençoarem não só aqui, mas diversas pessoas, não só no Brasil, como também ao redor do mundo. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo pegue essa palavra e aplique ao seu coração. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. É bem provável que você já tenha ouvido essa frase. Eu vou mencioná-la e pelas expressões do rosto é possível sabermos se você já ouviu ou não. Ah, fulano está se achando. Ou então uma outra expressão muito comum. Tadinho. Ou tadinha, ela nem consegue se olhar no espelho. Aí vem os outros adjetivos maldosos. Frases como essas, meus irmãos, elas estão carregadas de algo que pode, às vezes, ser uma autoimagem distorcida. A pessoa enxergando a si mesma fora do foco. Eu já falei aqui algumas vezes, pastor Anísio também, nós não estamos pregando autoajuda. Não, de forma alguma. Nós não estamos caminhando no campo da psicologia, nem temos formação para isso. Mas estamos aqui sim, trazendo divina ajuda. A ajuda que vem da palavra. E a palavra que cura e que liberta. Por isso somos ministros da palavra. Com muita honra, com muito orgulho. E pela graça de Deus, nós anunciamos a palavra do Senhor. E essa palavra do Senhor nos traz orientação para todas as áreas da nossa vida. Em especial, também, para a forma como vemos a nós mesmos. Ou a autoimagem. Mas o que é isso? A autoimagem é a parte descritiva do conhecimento que o indivíduo tem de si próprio. Ou seja, é a descrição que a pessoa faz de si mesma. Este conhecimento tem também uma parte que atribui o valor, a qual nós chamamos de autoestima. A palavra autoimagem, autoestima, autoconceito estão relacionados. Agora, essas palavras, segundo o nosso mundo secular, ou nas definições extra-bíblicas, elas têm alguns problemas, pelo menos no meu modo de ver, segundo as Escrituras. Ou às vezes projeta o homem com uma imagem errada a respeito de si mesmo, no sentido de supervalorização de suas virtudes, ou, no outro sentido, não através de estudos, através de traumas, problemas, feridas do coração, faz com que o homem se veja abaixo daquilo que realmente ele é. Mas as pessoas, ou cada um de nós, temos uma imagem de nós mesmos. À medida que ela é de acordo com as Escrituras, ela vai ser realista e equilibrada. À medida que ela se distancia da palavra, ela pode, e muitas vezes o é, distorcida. Por que isso é importante de ser falado? Talvez, meu irmão, pela graça e misericórdia de Deus, a tua autoimagem seja muito equilibrada. Espero eu em Deus.
Mas, no geral, por causa de vários fatores que nós vamos narrar aqui nessa noite, não temos uma imagem adequada de nós mesmos. Por que eu enfatizo tanto isso? E quando o pastor Anísio me atribuiu de falar sobre esse tema, eu falei, encaixou. Porque se tinha alguém que é complexado, sou eu. Ou era eu, né? Sou ou não? Era. Era. Passado. Conforme eu relatei para vocês um tempo atrás, pela graça de Deus, agora no dia 21, nós completamos 20 anos de ministério. Louvado seja o Senhor. De ordenação é menos, mas eu considero 20 anos de ministério porque eu converti e já fiquei me dedicando à obra do Senhor. Fiquei um ano como missionário nessa escola, dando aula de matemática, Escola Evangélica de Buriti, em Chapada dos Guimarães. No ano de 94, fui como missionário, evangelista leigo, para a cidade de Alto Paraguai, no Mato Grosso, cuidar de uma igreja na cidade, 2 igrejas rurais. E durante todo o meu tempo de seminário, eu estive lidando com a igreja ou à frente de igreja. Mas o Senhor, durante todo esse tempo, trabalhou demais a imagem que eu tinha de mim mesmo. Por quê? Eu tinha uma imagem distorcida. Uma imagem distorcida, muito distorcida. Como eu disse aqui já há um tempo atrás, explicando um pouco da minha história, me achava feio, me achava cabeçudo. É que você não viu a foto de infância. O corpo parece um palito, a cabeça parece um monstro. É que não tinha dimensão que o corpo ia aumentar. Eu só via que a cabeça era desproporcional ao corpo. E além de eu me ver assim no espelho, pessoas enviadas pelo inimigo faziam questão de enfatizar. Como se não bastasse os da própria família. Não digo que era por maldade, meus irmãos. Eu não acredito que alguém, nem a família, faz um gracejo só para deixar alguém traumatizado. Mas depois de tanto falar, você acaba acreditando mesmo. Não estou falando que eu sou lindo, mas já não sou feio. Pela graça de Deus, eu aprendi a me olhar conforme a palavra. Foi fácil? Não. E nós queremos nessa noite conversar com vocês a respeito da autoimagem na medida certa. Está na moda falar hoje, né? De medida certa. Vamos nessa moda sem problema. Como você pode se ver na medida correta? Por favor, abra a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 12. Carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, capítulo 12. Deixa abertas as escrituras, nós vamos orar mais uma vez. Deixa aberta aí Romanos capítulo 12. Vamos pedir que o Espírito de Deus fale ao teu coração. Ore você também, individualmente, ore aí. Fala assim, Deus, fala comigo. Eu quero entender a tua palavra. E eu quero viver a tua palavra. Me ilumina, ó Espírito Santo de Deus. Oremos. Deus, tua palavra vai ser lida e nós vamos pensar sobre ela, nós vamos explanar nos textos sagrados e confessamos a nossa incapacidade de, por nós mesmos, ter clara compreensão dessa palavra. Por isso invocamos o teu nome e pedimos que traga a luz pelo teu Santo Espírito e venha produzir, Deus, em nosso meio, a cura, a transformação que o Senhor deseja. Ó Deus de misericórdia, em Cristo nós te suplicamos. Amém. Diz assim a palavra de Deus, no versículo de número 3. 1, 2, 3, versículo 3. Porque pela graça de Deus, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém,
Antes, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Especialmente o versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Analisando essa passagem, eu pensei, olha, nós não devemos pensar além do que convém. Mas então existe algo que devemos pensar a respeito de nós mesmos. E também o inverso é verdadeiro. Não devemos pensar de nós aquém do que convém, abaixo do que aquilo que é estabelecido por Deus. Antes de abordarmos os desvios que queremos analisar nessa noite, pelo pecado em nossa autoimagem, a gente deve analisar também primeiro, quem sou eu, quem é você, segundo a Bíblia Sagrada. Meu irmão, outro dia uma pessoa falou, pastor, mas eu não tenho problema. Filho, então aprenda para ajudar alguém. Glória a Deus se você não tem problema nenhum. Mas essa palavra abençoada na tua vida pode servir para você abençoar alguém. Então aprenda, em nome de Jesus, abre teu coração para aprender o que as Escrituras diz. Quem é você segundo a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada fala que nós somos seres humanos criados à imagem e à semelhança de Deus. O que significa isso? Deus nos fez com características que Ele tem e também colocou em nós. Nós poderíamos falar aqui muita coisa sobre o que significa imagem e semelhança, mas eu quero que você guarde nessa noite, que Deus colocou características em você, que também existe nele. Essas características tornam o ser humano uma obra diferenciada na criação, no qual, segundo as Escrituras, houve uma ação direta de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. Logo, quando você pensa em ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, você deve pensá-lo na dignidade que Deus o criou. Primeira coisa que você tem que projetar na sua mente: o ser humano não foi projetado para ser uma bagunça, para ser um feinho, para ser um bonitinho, mas para ser a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, refletir nessa terra a glória do Senhor. Primeira coisa, você tem que guardar isso. Por causa da desobediência, esse ser humano foi tirado, foi lançado fora daquela comunhão perfeita com Deus. Consequentemente, o seu coração, corrompido agora pelo pecado, começou a ter imagem de si mesmo distorcida. Quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos claramente isso. Deus fez o homem reto, diz a palavra, mas ele se meteu em muita astúcia, diz a palavra. Por que devemos observar isso? Para que a gente comece analisando a origem e o que aconteceu. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Após a queda, continuamos à imagem e semelhança de Deus, porém, com um efeito horrível, tremendamente maligno em nossa visão e em nosso coração. Somos entregues à morte, e a morte significa ausência de comunhão com Deus. Consequentemente, a maioria dos assuntos que pensamos em relação a nós mesmos podem estar errados. Tanto acima como abaixo. Dificilmente é visão equilibrada. Dificilmente. Talvez em uma área e em outra você esteja bem equilibrado. Mas analisa você aí se porventura você não vai encaixar em alguma das coisas que estamos dizendo aqui nessa noite. Por exemplo, às vezes a pessoa cai na soberba, arrogância, complexos, depressão,
diversos males que distorcem aquela imagem perfeita do ser humano criado. Quando nós vamos falar em complexos, existem os mais diversos possíveis. Mas vamos abordar só alguns que torcem a imagem que a pessoa faz dela mesma. Gordo e magro. Você conhece alguém que não quer emagrecer? Nenhuma pessoa no seu convívio que não quer emagrecer. Nenhuma. Você conhece alguma pessoa que não está também batalhando para engordar? Parece que é algo assim que foi ditado. Olha, o padrão de perfeição é esse aqui, essa medida aqui. Se você não encaixa nela, você não presta, você não é um ser humano razoável. É verdade que prejudica a saúde? É verdade que causa os males? É verdade. Mas eu estou dizendo é como a pessoa busca isso desenfreadamente. Cirurgias de estética e coisa, e isso e aquilo. Não estou dizendo que você não possa fazer, estou falando as razões pelas quais você faz. Será que resolve? Se não resolver primeiro dentro de si? A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto, com pensamentos que não são de Deus. Pensamos de nós mesmos além do que convém, pensamos de nós mesmos abaixo do que convém. Tudo isso e muito mais forma uma autoimagem no homem após a queda, após ser banido do Éden. Numa medida ou noutra, nós vamos ter essa autoimagem oposta àquela que Deus deseja. Por que isso é tão importante de você entender? Eu vou dizer, pelo menos na minha vida. Enquanto eu não tive a visão da Bíblia Sagrada, de Deus, a respeito de mim mesmo, eu sofri amargamente e já era obreiro e cheguei a ser pastor com uma imagem errada. Seminário não cura a autoimagem. Seminário te dá teologia, te ensina a você lidar com várias coisas. Mas poucas vezes ensina você a lidar com você mesmo. Mas o Deus cheio de graça e misericórdia que atingiu a minha vida também te atinge nessa noite. O Deus que é poderoso e que faz uma obra completa, começou a trabalhar conceitos na minha vida que eu não havia entendido. Primeiro conceito que Deus trabalhou é o conceito de ser amado de Deus. Falei, poxa, mas que lindo é isso. Eu, feinho desse jeito, sou amado por Deus. Deus ama os feios. Era a cabeça que eu tinha na época. Eu era desprovido de numerária e abundância, lembra? Uma forma chique de falar que você está sem dinheiro. Você fala que você é desprovido de numerária e abundância. É uma forma bonita, fica até elitizada, mas significa, estou sem dinheiro. E era complexado com isso. Aí descobri que Deus ama quem é desprovido de numerária e abundância. É interessante que o amor de Deus, ele vai entrando em sua vida, não só no ato da conversão, mas dia após dia, e revelando a você pensamentos que não são pensamentos deles, pensamento que você tem que tirar, e pensamentos que são os dele, que você tem que pôr. E eu repito, você tem que pôr esses pensamentos em prática. Vamos adiante. Algumas pessoas podem dizer, mas pastor, então não tem conserto? Meu irmão, nós acreditamos que Deus é Deus para curar câncer? Deus é Deus para curar tumores? Deus é Deus para levantar paralítico, dar vista aos cegos? Mas é Deus também para curar a nossa cegueira a respeito de nós mesmos. Aleluia. E foi isso que Deus foi fazendo na minha vida. Foi gradativamente alterando a visão que eu tinha de mim, para que a visão que eu possuía do ser humano e a respeito de mim mesmo, começasse a ser alicerçado na Bíblia Sagrada. Tem conserto, pastor? Tem. Porque aquele que está em Cristo, diz a palavra de Deus, e assim se alguém está em Cristo,
é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que já fizeram novas. E eu interpreto esse versículo aqui no sentido de continuidade. Você é salvo por Cristo e está sendo salvo por Cristo. Você é transformado por Cristo e está sendo transformado por Cristo. Amém na sua vida? Glória a Deus. Diante dessas maravilhas que Deus transforma o ser humano, nós podemos dizer que há esperança. Eu não preciso ficar com a minha imagem distorcida, causada por N traumas, não sei qual é o teu caso. Vamos dar um exemplo simples, só para trazer mais à tona um fato. Pessoas que não foram amadas pelos seus pais. Nunca ouviram uma expressão de amor, verbal ou visual. Nessa hora tem pessoas que na face expressam: pastor, aconteceu comigo. Eu te digo, aconteceu comigo também. Eu tenho certeza que minha mãe e meu pai queriam o melhor para mim. Eu tenho certeza hoje que eles me amam e me amaram. Mas na época, não. Na época eu não tive essa imagem. A imagem era que nem a minha família gostava de mim. De que me mantinham vivo porque não dava para matar. Não deu para matar no ninho, agora deixa criar. Não digo que a tua imagem está afetada desse jeito, mas eu quero dizer o quanto a forma que nós somos criados, no mundo corrompido, não adianta culpar pai e mãe. Eles são reflexos também desse mundo caído e do pecado que habita neles. A forma que eles formam, pecadores gerando pecadores. Pecado chamando pecado. E aí vem a geração do povo de Deus. De bênção chamando bênção. De palavra trazendo palavra. De vida trazendo vida. Então, diante dessa autoimagem que se forma lá e que no decorrer da vida, por N fatores, vão sendo distorcidos, nós percebemos que o ser humano vai se corrompendo a respeito de si mesmo. Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo extremo de arrogância da Bíblia Sagrada. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vou citar 2 textos aqui para que a gente analise de forma breve. A partir do versículo 20. Atos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 20, diz assim a palavra de Deus. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tito e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhe a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme, expirou. Já tinha lido essa passagem? Talvez você já leu, mas não estava lembrando não, né? Ou talvez você leu e lembrava. O que será que aconteceu com Herodes ali naquele exato instante? A imagem que ele fez dele mesmo. Poxa, eu devo estar parecendo um Deus. Eu sou o cara e não Roberto Carlos. Herodes naquele instante falou: esse cara sou eu. E no mesmo instante, Deus mostrou para ele: você não é o cara.
comido de verme, morreu. Porque a soberba, a altivez, a arrogância tomou conta daquele homem. E quando eu digo tomou conta, é literalmente, a ponto de Deus exterminá-lo. A imagem que ele fez dele mesmo era uma imagem errada, no sentido além. Ele estava pensando dele mesmo além do que convém. Outro exemplo que nós lemos aqui, pastor Anísio pregou, foi no domingo passado, se eu não estou enganado, quando falou a respeito dos gafanhotos, né? Foi domingo passado, pastor, foi, né? Números 13, 33, o relatório dos espias. Deus separou os 12 príncipes das tribos de Israel para ir olhar a terra prometida e trazer o relatório de como que era a terra. Deus não falou para trazer o relatório das dificuldades, mas falar, ó, como é que é a terra lá? A terra mana leite e mel? Essa expressão leite e mel é uma expressão figurada, tá bom? Não é que tinha leite e mel surgindo do chão, mas era uma expressão que se usava na época para dizer uma terra muito boa. Muito boa. E trouxeram o fruto da terra. Trouxeram histórias maravilhosas da terra. E junto com elas, histórias negativas. Que, ao meu ver, nesse quadro aqui, aparentemente, demonstra uma autoimagem depreciativa. No versículo 33 diz: e éramos, também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Você consegue imaginar um ser humano do tamanho do gafanhoto? É esquisito, né? É uma imagem depreciativa de si mesmo. É uma autoimagem aquém, abaixo do que aquela que Deus havia estabelecido. Quem era o Deus deles? O Deus deles havia dado livramento do Egito. O Deus deles havia dado água no deserto, carne no deserto, pão do céu, coluna de fogo, sombra. Deus havia feito de tudo para aquele povo. E de repente eles dizem: olha, tadinho de nós. Nós somos pequenininho. Será que essa imagem era real? O que você acha? Você acha que é justo comparar você a outro ser como se fosse um gafanhotinho? É uma imagem ou uma autoimagem distorcida, sendo abaixo daquilo que Deus estabeleceu. Poderíamos falar aqui, irmãos, de outros exemplos. Poderíamos falar de complexos e as suas variantes, altivez e seus parceiros da iniquidade. Contudo, nós precisamos compreender que não precisa ser assim. Eu vou repetir. A forma como você vê a você mesmo, se estiver abaixo do que Deus diz, ou acima do que Deus diz, está errada. Mas não precisa continuar dessa forma. Vou mostrar um pouco o que Deus fez na minha vida, rapidamente. Em 94 ele despertou alguns traumas que eu tinha. Em 99 ele começou a tratar. Em 2005 ele fez a cirurgia, no sentido figurado no meu coração. Pastor, foi só 10 anos? Só. Até que eu consegui casar. Amém. Glória a Deus, né? Casei com uma morena linda. Aleluia. Como eu ia conseguir casar cheio de complexos daquele jeito? Complexos, complexos, complexos. E interessante que não é que eu não conseguia trabalhar. Eu trabalhava, tirava boas notas, procurava me esforçar no serviço, mas por dentro eu tinha uma imagem horrível a respeito de mim mesmo. E já era pastor? Infelizmente já.
Porque o Senhor estava fazendo uma obra de transformação. E graças a Deus, foi transformando, transformando. E eu entendi um dia, de que a imagem que haviam passado para mim, a respeito de mim, e aquela que eu havia absorvido, e agora passava a ser minha, poderia ser diferente. Poderia ser diferente. Primeira coisa que eu fiz, enfiei na Bíblia para procurar quem sou eu à luz da palavra. Pela graça de Deus eu tive a ajuda de alguns irmãos. Me deram uma relação de textos da Bíblia Sagrada que falavam quem era eu na Bíblia. Tanto no sentido pecador, caído, miserável, que depende da graça de Deus, que isso é verdadeiro, como também de alguém amado, querido, resgatado por Cristo. Você quer ver um texto lindo que diz a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada diz assim: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Está lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque estava falando que nós somos santuário de Deus, porque Deus habita em nós e Deus restaura uma imagem em nós. A imagem dele em nós tem que acontecer para que o mundo veja que ele habita em nós e ele se faz presente em nosso meio. Pela graça de Deus. Eu sei que vão achar engraçado, mas não tenho medo disso. Por 30 dias eu falei em voz alta no espelho quem eu era para mim mesmo. Me pediram para fazer, eu falei, prejuízo não vai dar, eu vou fazer. É Bíblia. Eu li o versículo e olhava para mim no espelho, tinha vezes que me escondendo assim, né? Não pode ser que Deus ama esse cara que está aí. Aí eu li e falava, não, a palavra diz que ele ama. A palavra de Deus diz, e Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Faz sentido para você? A palavra de Deus nos diz que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Eu li as passagens para mim no espelho, e aquela palavra foi ficando no meu coração, foi transformando a imagem que eu tinha de mim mesmo. Passou 30 dias, está curado? Não, mas já está bem melhorzinho. Já está bem melhorzinho. Bem melhorzinho significa, os conceitos de Deus agora estão gravados, e Deus está operando essa transformação. E foi maravilhoso, porque eu pude entender de quem eu sou em Cristo Jesus. Filho amado de Deus, pecador caído, mas cheio da graça, do perdão de Deus. Adiante. Não estou afirmando aqui, irmão, que você não vai ter mais nenhum sofrimento. O cristianismo verdadeiro nunca vai afirmar isso enquanto estivermos nesse plano. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tem gente que gosta tanto dessa passagem que só decorou ela. Errado. No mundo tereis aflições, mas ele continua. Tenha de bom ânimo. E ele diz o quê? Ele diz, eu venci, você vai vencer. Ele diz, eu quero que você vença. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero mudar, tirar esses complexos. Eu quero tirar a arrogância. Eu quero fazer de você um novo homem. Eu quero fazer de você uma nova mulher. Porque Deus é poderoso para isso. Aconteceu assim comigo, aconteceu com vários irmãos e vai continuar acontecendo. Porque a obra de Deus é separar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, e para isso capacitado com tudo o que é necessário, para que a gente viva neste mundo de forma justa, de forma piedosa, de forma que glorifique a Deus, que nós não venhamos agir que nem Herodes com arrogância, que nós não venhamos agir que nem alguns daqueles espias com complexo de inferioridade, mas que em nossa vida emane, transpasse o bom perfume que é a presença de Cristo, a obra do Espírito em mim, em você, libertando daquilo que não presta, colocando o que é correto e dando-nos uma nova vida. Aleluia.
Eu acredito que o Espírito de Deus já falou com muitos. Eu acredito. Eu acredito que feridas são curadas por Ele. De que traumas e complexos são transformados pela graça e misericórdia. Eu acredito. E eu acredito também de que o Senhor tem amor por ti. Por isso que você está aqui. Por isso que você está ouvindo essa mensagem. Hoje, quando o pastor Anísio me contou esse testemunho, falei, mas Deus é tremendo. Deus é tremendo. Deus tira alguém daqui do Paraná, leva para Rondônia. Como diz, não sei se era só para ele, mas foi para ele. Para impedir uma pessoa de suicídio. É Deus ou não é? No dia que ele se matar, ele escuta uma mensagem e desiste. Porque ali, Deus tem um plano, Deus tem uma obra. Aleluia. O que o Espírito de Deus quer tratar na tua vida essa noite? A respeito da tua autoimagem. Pastor, eu me vejo muito feio. Deus quer tratar isso. Pastor, eu me vejo muito gordo. Pode fazer regime, mas Deus também quer tratar isso. Pastor, eu me vejo muito magro. Pode tomar uma sustagem, comer um pouquinho mais aí, mas Deus também quer tratar isso. Pastor, eu tenho complexo de pobre. Vai mudar isso. Pastor, eu tenho arrogância de rico. Vai mudar isso. Não, Deus trata os dois extremos. Fica tranquilo. Não é defeito ser pobre, não é falha ser rico. Errado é você não ser de Deus. Errado é você não submeter a Deus e a palavra e ter uma visão de você fora do foco. Nós não queremos saber qual é o seu complexo, não. Pelo menos não agora, a menos que você queira aconselhamento. Mas nós queremos orar para que isso saia da tua vida. Pare de atrapalhar você. Gordo, magro, baixinho, alto, os complexos aí sem noção. Deus ama você. Vamos levar isso diante de Deus. Leva diante de Deus. Vamos tratar isso. Vamos tratar em nome de Jesus. Nós somos um instrumento aqui na mão de Deus. Não somos nós que curamos, não. É Deus. É Deus. Amém. Amém. Mais alguém? Oh, Deus. Deus quer tratar também do complexo de macheza. Cara que pensa que para ser homem tem que ser valentão e arrogante com todo mundo. Está fora do foco. Tratar isso no coração. Para que pare de arrebentar. Deus. Fique em pé, por favor, se você puder. Vamos orar.
Deus, ó Deus, o Senhor é poderoso para curar. É poderoso, Deus, para intervir. Pai de misericórdia, olha para o teu povo, olha para cada um, Deus, que nesse instante entrega as imagens que fazem deles mesmos fora do foco em tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, seja de que origem for, meu Deus, seja de que origem for, que essa imagem seja curada, em um nome de Jesus, e toda tentativa das trevas, e toda ação de demônios, tentando plantar uma imagem errada no coração, seja repreendida. Que toda influência maligna, Deus, na visão e no comportamento de teus filhos e filhas, seja, em nome de Jesus Cristo, dada a vitória para eles, meu Deus. Que venha a vitória sobre o teu povo, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, toma essas autoimagens distorcidas que foram colocadas aqui. Que cada um, diante da tua presença, pela fé, coloca, buscando em ti, meu Deus, a cura e a restauração. Meu Deus, cura. Ó Jeová Rafá, venha com misericórdia, venha com graça, meu Deus, e restabelece no coração, restabelece na mente, pensamentos, atitudes compatíveis com a tua palavra, que é a verdade. Meu Deus, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que carecemos da glória do Senhor, mas também reconhecemos que, amados em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos e filhas, e amados pelo Senhor, nós somos mais do que vencedores. Aleluia, aleluia. Porque nem o mundo, nem a morte, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Planta essa palavra, meu Deus, no coração dos teus filhos e filhas. Faça-os amado. Deus, dá o teu toque de amor para eles, de tal maneira que eles percebam a virtude maravilhosa que é estar em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Não assenta ainda não, não assenta ainda não. Jefferson, está por aí? Não? Luciano? Não, deixa o Luciano. Vem você, irmão. Agora é o irmão Luciano, não é o músico, não. Quero que valorize. Vamos cantar? Essa música tocou na minha conversão. 93. Eu achei bonita demais. Eu lembrei o seguinte: o Espírito Santo habita em mim. Se você é um salvo, é um remido do Cordeiro, se você já assumiu o compromisso com o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo fez morada em você. E você tem valor, quero que valorize. Eu creio que dá para cantarmos, a maioria conhece. Vamos cantar essa música em louvor ao Senhor, mas também proclamando a verdade da palavra. Você tem. Canta pro teu irmão também, ele tem valor. Eu venho falar.